Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia. Chegamos hoje ao capítulo de número 20 e uma passagem hollywoodiana está acontecendo aqui. Eu tenho certeza que quando eu falo com você de Os 10 Mandamentos, a primeira coisa que você lembra deve ser aquele filme que ficou eternizado na internet, principalmente dos anos 80, que é um Moisés já idoso, de cabelos grisalhos, segurando as tábuas dos 10 mandamentos, não é verdade? Chegamos aí a essa passagem que já foi motivo de filme, já foi motivo de desenho, já foi motivo de músicas, né? A entrega dos 10 mandamentos para o povo de Deus. Aqui no capítulo 20, Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés para que ele passe os mandamentos ao povo. Mas eu quero trazer uma curiosidade para você aqui. Qual seria o tamanho dessas tábuas dos 10 mandamentos? Quando a gente vê um filme de Hollywood, a gente vê Moisés segurando aquelas tábuas grandonas, né? Gigantescas, pesadas mesmo. Mas pensa comigo, Moisés está lá no alto do Monte Sinai. Ele precisa descer o monte. Ele já tem 80 anos de idade. Você acha que as tábuas eram gigantescas? Eu tenho um livro muito bacana de arqueologia que seu nome é Pedras que Clamam, né? Bacana demais esse livro. E esse livro fala que o mundo bíblico é um pouco diferente daquilo que nós imaginamos. Muita coisa que nós imaginamos por causa de Hollywood, dos filmes que foram produzidos. As tábuas dos 10 mandamentos é uma dessas coisas, né? Elas eram pequenas, pessoal. Como que nós sabemos disso? Primeiramente por uma lógica. As tábuas, a lógica aqui já foi iniciada, né? Moisés tinha 80 anos, estava descendo uma montanha, claro que ele não ia aguentar segurar tábuas gigantescas. Elas eram aproximadamente do tamanho de uma mão um pouco maior, um palmo um pouquinho maior, um palmo e meio, 2 palmos, né? No máximo. Por quê? Porque elas eram guardadas dentro da Arca da Aliança. E quanto que a Arca da Aliança media? Ela media ali cerca de 1,10 m, 1,25 m por 70, 75 centímetros de altura e de largura. Alguns intérpretes dizem que ela tinha 1,25 m por 75, 75. Outros intérpretes dizem que ela tinha 1,10 m por 70 de largura, 70 de altura. Isso é muito pouco, pessoal, é pouquíssimo, né? Então você tem uma Arca da Aliança pequena, de 1 metro, você não pode ter uma tábua dos 10 mandamentos gigantes, até porque dentro da Arca da Aliança você tinha guardado o pote de 1 quilo de maná, você tinha o bastão de Arão, que a gente ainda vai falar sobre ele lá na frente, que vai florescer, não é? Então assim, as tábuas guardavam espaço com outros objetos sagrados, né? Então aí fica aí uma curiosidade bem bacana para nós. Aí no capítulo 20 também, entre todos os mandamentos, quero destacar apenas a questão que está lá no versículo 4, para a gente não ter deuses esculpidos, né? Será que eu não posso fazer escultura nenhuma? Esculturas para adoração, pessoal. O povo era proibido de fazer esculturas para adoração. É por isso que a gente vai ver depois Moisés fazendo a serpente Neustã. A gente vai ver que a tampa da Arca da Aliança tinha 2 anjos. No próprio tabernáculo tínhamos ali a imagem de anjos. Porque esses objetos não eram para adoração. Era proibido se fazer estatuetas para a adoração, beleza? Chegamos aí ao capítulo de número 21 e aqui a gente sai um pouco dos 10 mandamentos e nós começamos a entrar na lei geral, né, para o povo. Aqui tem lei para tudo, pessoal. Tem lei de trabalho, tem lei de vizinhança, enfim. É importante você saber que esse compilado de leis que a gente vai ver aqui no capítulo 21 e também no capítulo 22 é importante até hoje para o direito mundial. Nós usamos o direito hebreu como base para o direito brasileiro, inclusive. Aqui no capítulo 21, nós vamos ver que o texto já começa no versículo 1 falando assim, olha, quando você comprar um escravo hebreu, peraí, mas o povo não foi liberto do Egito? Já tem escravo hebreu? É importante você saber que um hebreu poderia ser escravo de outro hebreu,
Quando? Se ele se endividasse. Apenas nessa situação, beleza? Dívidas financeiras era motivo para a escravidão. A própria pessoa muitas vezes se dava como escravo. A maioria das vezes essa escravidão era uma escravidão de bom relacionamento. Tanto que na própria lei você vai ver que alguns homens, no momento de ganhar a sua liberdade, diziam que não queriam ser libertos, queriam continuar como escravos, afinal de contas, né, tinham moradia certa, tinham trabalho certo, não eram maltratados. Então, nesse caso, o dono do escravo furava a orelha do escravo, isso significava que ele era seu para sempre. Eu quero dizer para você que aqui no capítulo 21 e 22, a gente começa a ver um compilado de leis, e essas leis elas são muito parecidas com outro código, talvez anterior ou contemporâneo de Moisés, que é chamado Código de Hammurabi. O que é um código, pessoal? Código de leis são várias leis juntas em um mesmo documento. O rei Hammurabi, ele tinha um código de leis, que é a famosa lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente, que é muito semelhante à lei de Moisés. E nós vemos aí os céticos, os ateus, dizendo assim, olha, Moisés, ele se apropriou do código de Hammurabi, né? E, pessoal, na boa, Moisés era um príncipe. Como príncipe, ele teve contato com vários povos. Ele era um homem letrado, ele sabia ler, sabia escrever, ele era um cientista, pesquisador. É óbvio que ele conhecia o código de Hammurabi. Isso não desqualifica as leis que Deus entregou ao povo. É claro que Moisés até mesmo usufrui de alguma coisa do código de Hammurabi para aperfeiçoar a lei dos hebreus. Tanto que, no direito brasileiro, nós entendemos que a lei de Moisés, ela tem preceitos trazidos do código de Hammurabi, mas presta atenção, contudo, Moisés é o cara que inaugura no direito mundial os direitos humanos. Ele pega, sim, em certa medida, leis do código de Hammurabi, mas ele traz direitos humanos para as pessoas. Por exemplo, se alguém matasse alguém sem querer, pelo código de Hammurabi, essa pessoa deveria ser morta. Pela lei de Moisés, também. A não ser que ela conseguisse correr, tocar em uma das pontas do altar. Você já deve ter ouvido a música, né? Toca na ponta do altar, não é? E aí essa pessoa não poderia ser morta, iria para uma cidade de refúgio. Quando que a pessoa não seria morta também? Se foi uma morte por acidente, um homicídio culposo. E isso não existia no código de Hammurabi, lá matou, morreu, né? Então Moisés aperfeiçoou esse código, trazendo os direitos humanos. E a gente vê lá no versículo 14 do capítulo 21, especialmente essa questão de tocar nas pontas do altar. O texto diz, inclusive, que quando é um homicídio doloso, quando há intenção de matar, está lá no versículo de número 14 do capítulo 21, mesmo que a pessoa toque nas pontas do altar, aí essa seria morta, porque ela matou alguém de propósito, né? É interessante, meus irmãos, quando eu olho aqui para o capítulo 21 e 22, é que as leis de Moisés, elas eram muito modernas. Está lá no versículo 19, que se alguém ferir outro, e essa outra pessoa não ficar permanentemente incapacitada para trabalhar, durante os dias que ela não pudesse trabalhar, eu teria que indenizá-la. Isso existe no direito brasileiro, a gente chama isso de lucro cessante. É uma lei extremamente moderna, né? Então você vê que como que Deus é sensacional, né? Como que Ele entregou para o seu povo leis muito especiais e até mesmo muito avançadas para aqueles dias. No capítulo 22, as leis continuam sendo entregues. E eu quero fazer uma observação para terminar. Essas leis, pessoal, olha para mim, não distrai não, que é importante, hein? Vou gastar o meu juridiquês aqui, presta atenção. Essas leis são muito importantes, porque elas demonstram o cumprimento de uma profecia. Qual o cumprimento? Deus disse para Abraão, para Isaac, Jacó e depois para Moisés, que faria da nação de Abraão, que faria do povo de Abraão, descendência de Abraão, uma grande nação. Quando o povo estava no Egito, eles tinham leis? Não tinham. Eles não tinham um código de leis para seguir. Por quê? Porque
Porque eles não eram uma nação, eles eram escravos, né? Eles chegam ali como 70 pessoas, acabam crescendo e sendo escravizados, mas eles não são uma nação. Mas no direito, a gente tem uma frase sensacional, e essa frase ela diz assim: ubi societas ibi jus. Essa frase ela significa o seguinte: aonde está a sociedade, aí estará o direito. Isso significa que onde há uma nação, onde há um povo, ali se faz necessário leis. Então olha que extraordinário. Deus tira o povo do Egito e automaticamente entrega para eles leis. Por quê? Porque onde há uma nação é necessário leis. Pessoal, cumprimento de uma profecia, né? Isso é sensacional. Enfim, né? Não tem como não se empolgar com o cumprimento das profecias do Senhor. Agora o povo tem leis a seguir, porque eles são uma nação, a nação de Deus, o povo escolhido, do qual nós somos herdeiros por adoção em Cristo Jesus. Beijo no seu coração, seja abençoado pelas páginas da Bíblia. Até amanhã.